Previdência fecha acordo para evitar ações na Justiça. O acesso aos dados do sistema prisional gerenciado pelo CNJ. Medida desburocratizante, que virá facilitar a concessão e manutenção do auxílio reclusão. Justiça Eleitoral condena Fernando Haddad por crime de Caixa 2 na eleição municipal de 2012. Primeira turma do Supremo nega mais um pedido de liberdade de Eduardo Cunha. Na segunda turma, ministros analisam condenação de acusados por crime de peculato e fraude em licitação no Detran do Rio Grande do Norte. Os depósitos efetuados nas contas bancárias se deram no mesmo dia, praticamente no mesmo tempo, um após o outro, logo em seguida ao pagamento do cheque. E ainda na série sobre o trabalho na Justiça Eleitoral em anos sem eleições, as urnas eletrônicas. Como são feitos os testes de segurança? À medida em que nós realizamos cada um desses testes, nós tornamos o sistema cada vez mais robusto, mais forte. Olá, boa noite. Boa noite para você. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal analisou hoje o pedido de suspensão de condenação de acusados de crime de peculato e fraude em licitação. O caso ocorreu em 2002, envolvendo ex-funcionários e o então diretor-geral do Detran do Rio Grande do Norte, Walter Sandi. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão de hoje e ao vivo tem os detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. Olha só, esse caso, ele foi denunciado pelo Ministério Público em 2004 e aí em 2005 a denúncia foi aceita e o grupo foi condenado em 2011. Acontece que após essa condenação que foi em primeira instância, 7 dos 8 condenados decidiram recorrer das sentenças. E aí, na segunda instância, no Rio Grande do Norte, alguns desembargadores se colocaram como impedidos para julgar este caso e por isso, então, que a ação originária veio parar aqui no Supremo Tribunal Federal. E o caso envolve realmente a cúpula do Detran à época, em 2002. Esses crimes que ocorreram em 2002, entre eles o ex-diretor-geral, Walter Sandi, e também o ex-procurador-geral do Estado, Herbert Marinho, e ainda um vereador do município vizinho a Natal, um vereador de Parnamirim. Eles teriam dispensado uma licitação na hora de comprar livros para o Detran do Estado. Essa licitação, ela então foi feita de forma... Essa licitação não poderia ter sido aí evitada e por isso então eles foram aí denunciados por esses crimes. Aqui hoje então nós tivemos a fala de advogados de alguns desses acusados e também o voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia, como vamos ver na reportagem. Na segunda turma, advogados de 2 condenados pediram a nulidade das condenações e, caso não fossem atendidos, que o Supremo reduza a pena dos clientes. Em um dos casos, a defesa pediu a absolvição de um dos envolvidos. No interrogatório do Corréu, Elias Avelino dos Santos, delator premiado, que era o dono, por assim dizer, da empresa Elias Avelino dos Santos, microempresa, que foi quem intermediou a venda dos livros, que ele foi a peça fundamental para a condenação dos demais acusados. E tanto a sua delação foi fundamental, que lhe foi dado o benefício máximo, que é o perdão judicial. Não tem para Jussier Ramalho transferência bancária, não tem para Jussier Ramalho depósito em conta, nada. Só tem a palavra do Corréu afirmando que ele saiu do banco com 60 mil reais. E aí, foi para isso que serviu essa delação premiada feita por Elias Avelino. A Procuradoria-Geral da República opinou de forma contrária aos pedidos porque as sentenças foram baseadas em várias provas. O subprocurador chegou a citar que um livro que custava um pouco mais de R$ 7,00 foi comprado por R$ 28,00. A questão da delação, ela realmente fortalece a demonstração da culpa, mas ela não é o único elemento de prova que consta dos autos. A ministra Carmen Lúcia citou diálogos captados em quebra de sigilo telefônico. Para ela, as conversas demonstraram que boa parte do grupo sabia que estava cometendo crimes, além dos depósitos em contas de alguns réus e a comprovação de superfaturamento na compra dos livros. Houve um produto de crime pelo superfaturamento desses livros e
a partilha do produto desses crimes. Os depósitos efetuados nas contas bancárias se deram no mesmo dia, praticamente no mesmo tempo, um após o outro, logo em seguida ao pagamento do cheque. E olha só, após então analisar os pedidos dos autores, a ministra Carmen Lúcia ela decidiu, em alguns casos, diminuir a pena de peculato. Isso porque a pena para alguns desses acusados foi majorada em relação ao peculato e, para isso, a ministra falou que houve aí um exagero no aumento dessa pena e, portanto, ela decidiu diminuir o caso. A sessão não terminou hoje, o julgamento deste caso não terminou hoje. Tivemos apenas o voto do revisor da ação, o ministro Edson Fachin, que acompanhou a relatora, e o caso segue na sessão da segunda turma da semana que vem. E agora voltamos aos estúdios. William, Érica. Por maioria de votos, a primeira turma do STF negou o pedido de liberdade do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Na tribuna, a defesa alegou que os delatores envolvidos na ação penal não confirmaram doações ilícitas nem Caixa 2 durante as investigações do caso. São relacionadas doações oficiais, 10 doações oficiais e uma doação tida como não oficial, da Odebrecht, da OAS Andrade, Carioca Engenharia. Dessas aqui, 4 dessas empresas aqui já fizeram leniência, delação premiada, e elas simplesmente não falam, não reconhecem. O pedido de habeas corpus é relacionado à ação penal em que o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, responde por suposto envolvimento em esquema de pagamento de propina por empreiteiras para concessão de obras públicas. Ele também é apontado por transferir 4 milhões de reais da Odebrecht ao diretório do PMDB no Rio Grande do Norte, dinheiro que teria sido utilizado na campanha eleitoral para governo do estado em 2014. No julgamento desta terça-feira, o parecer do Ministério Público foi para negar pedido de liberdade feito pela defesa. Não é uma acusação assentada apenas em delação de colaboradores. Há também um fato conjunto probatório, documental, que sustenta essa acusação. O relator, ministro Marco Aurélio, destacou a gravidade do caso, mas também reconheceu o excesso de prazo na tramitação do processo. E votou pela concessão do pedido de habeas corpus, mas o entendimento dos demais ministros foi para não conhecimento do pedido e manutenção da prisão preventiva. Eu afasto o excesso de prazo porque, à época em que foi implementada a medida liminar, o paciente estava preso há 1 ano e 19 dias. Agora, estava preso há 1 ano e 19 dias não é por relapso do Poder Judiciário ou pelo atraso do órgão acusador, o Ministério Público, mas pela complexidade do feito. O Ministério Público, atipicamente, até arrolou 23 testemunhas, o paciente 51 e o corréu 91 testemunhas, muitas delas com foro. Portanto, não acho que se tenha extrapolado o prazo razoável e acho que a própria atuação da defesa prolongou o desfecho do caso. O dito excesso de prazo não se configura como tal e para o efeito pretendido, justamente porque, a partir do requerimento de provas, não só pelo Ministério Público, mas pela própria defesa, na verdade, demanda um tempo que foge à regra. Proclama o resultado. A ordem não conhecida por maioria, vencedor relator. E para dar mais detalhes sobre a sessão da primeira turma de hoje, está aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Excesso de prazo na prisão foi o tema mais discutido na segunda turma hoje, né? Exatamente. Tanto nesse caso de Eduardo Cunha, como também em outros 3 habeas corpus que foram julgados pela primeira turma. Excesso de prazo na prisão, sem que tenha havido uma sentença, foi a grande discussão em 3 habeas corpus, todos com essa fundamentação e com algumas circunstâncias parecidas. Todos da relatoria do ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio conhecia do habeas corpus e concedia a ordem para permitir que esses autores, que a gente chama no habeas corpus de paciente, que é a favor de quem se impetra o habeas corpus, pudessem responder aos processos em liberdade em razão do excesso de prazo na prisão preventiva, sem o que a gente chama da formação da culpa, sem que houvesse uma sentença penal condenatória ou absolutória.
o ministro Marco Aurélio concedia a ordem nesses habeas corpus. Mas o ministro Alexandre de Moraes, o primeiro a votar logo depois do ministro Marco Aurélio, entendeu que esses habeas corpus sequer deveriam ser conhecidos. O que isso significa? Significa que nem apreciados poderiam ser, porque eles foram impetrados em face de uma decisão monocrática de ministro do STJ, e existe uma súmula aqui do Supremo Tribunal Federal, que não é súmula vinculante, mas é uma súmula ordinária, que diz que não se deve conhecer a súmula 691 do Supremo. Mas ele foi um pouco além. Ele disse que, nesses casos, havia uma fundamentação justificável para a demora na formação da culpa em razão da complexidade de alguns desses habeas corpus. E um deles, por exemplo, o ministro negou, não conhecia, mas também entendia que estava fundamentada a manutenção da prisão, porque o lapso temporal extensivo teria sido dado em razão de uma própria manifestação da defesa. A defesa teria arrolado pelo menos 51 testemunhas para serem ouvidas no caso, algumas delas com prerrogativa de foro, ou seja, é possível agendar a data para o depoimento. Nesse mesmo caso, o Ministério Público teria arrolado 23 testemunhas e o CORREL 91 testemunhas. Razoável duração do processo, considerados esse número de testemunhas. Esse foi um dos fundamentos também que o ministro Alexandre de Moraes acabou levantando e foi acompanhado tanto pela ministra Rosa, como o ministro Roberto Barroso e o ministro Luiz Fux para negar e manter a prisão de todos esses pacientes nesses habeas corpus. Acompanha a sessão de amanhã? Amanhã a sessão plenária pela manhã, uma extraordinária, e no período da tarde é comigo. Muito bem. Até amanhã, então. Até amanhã. E o plenário do STF deve continuar amanhã o julgamento conjunto de 8 ações contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em discussão estão pontos como os limites de gastos com pagamento de pessoal impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e a possibilidade de incluir a despesa com pensionistas no limite de gastos com o pessoal em órgãos como o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Em agosto de 2007, o plenário concluiu o julgamento do pedido liminar em uma das ações ajuizada pelo Partido Comunista do Brasil, pelo Partido dos Trabalhadores e pelo Partido Socialista Brasileiro e deferiu parcialmente as medidas pleiteadas. O advogado do PCB falou sobre os excessos normativos da lei e afirmou que não é possível conceber que os ajustes fiscais tenham de recair sobre os vencimentos de servidores. Já o PT destacou especificamente sobre a vedação da redução de vencimentos dos servidores e dos proventos de aposentadoria. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, reafirmou que a Lei de Responsabilidade Fiscal confirma a boa gestão da democracia, dos direitos fundamentais e da Constituição Federal. Dodge ainda destacou que a legislação traz transparência ao dinheiro público e também sobre a forma como o governo gasta esse orçamento. A procuradora opinou pela procedência parcial das ações em relação a alguns dispositivos e pela interpretação conforme a Constituição quanto a outros. Também se manifestou pelo não conhecimento da DPF ao considerar que a matéria é própria de ADI e pela confirmação da cautelar nas demais questões. O ex-prefeito de São Paulo e candidato do PT na última eleição presidencial, Fernando Haddad, foi condenado pela Justiça Eleitoral pelo crime de Caixa 2. O juiz Francisco Carlos Chintati determinou pena de 4 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto e 18 dias multa. Na sentença, o magistrado absolveu Haddad de outras acusações, como formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. O processo teve início após investigação para identificar o uso de recursos da empreiteira UTC na confecção de material de campanha de Haddad para prefeito em 2012. Ainda cabe recurso da decisão. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região aceitou o pedido da defesa do ex-presidente Lula e decidiu estender decisão do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo, que autorizou a conceder entrevistas na prisão. O relator do caso, o desembargador João Pedro Gebran Neto, considerou que o ministro já havia determinado que os jornalistas Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e Florestan Fernandes, do El País, pudessem entrevistar o ex-presidente. No voto, Gebran Neto afirmou que não vê motivos para que o entendimento do Supremo seja aplicado exclusivamente aos 2 jornalistas. O desembargador ressaltou que as entrevistas devem ser submetidas ao regime de funcionamento da unidade onde Lula cumpre pena. Dessa forma, o diretor da unidade pode limitar o agendamento aos dias e horários específicos.
E a seguir, acordos pela redução de processos na Justiça relacionados à Previdência Social. Há sim interesse do INSS de diminuir a judicialização, de internalizar entendimentos administrativos. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dias Toffoli, participou nesta terça-feira da assinatura de acordos para a desjudicialização da Previdência Social. A meta é diminuir o número de ações relacionadas à Previdência e julgar com maior rapidez os processos já encaminhados à Justiça. Todos os dias chegam aos tribunais 7.000 ações envolvendo questões previdenciárias, aposentadoria, benefícios assistenciais. Já são 8 milhões de processos em tramitação, tanto na Justiça Federal quanto na estadual. Isso representa 10% de todos os processos que abarrotam o judiciário. Muitos são considerados causas perdidas para o governo e, a partir de agora, vão ser resolvidos rapidamente. A Advocacia Geral da União não vai mais entrar com recurso na Justiça. Não vamos recorrer daquilo que nós não temos direito. Não vamos questionar aquilo que o cidadão, de fato, tem direito. Este é um primeiro ato que, subsequentemente, virá com outras medidas, inclusive legislativas, para trazer uma maior harmonia e pacificação em relação às causas previdenciárias. Esses casos também serão solucionados pelo INSS administrativamente. Hoje, 40% dos processos negados pelo Instituto vão parar na Justiça, onde também a resposta acaba sendo negativa. O INSS precisa, nesse momento, além de se alinhar com todos esses órgãos, voltar a ganhar confiança de todos os agentes estatais, sobretudo todos os atores do processo judicial, de que há sim interesse do INSS de diminuir a judicialização, de internalizar entendimentos administrativos ou internalizar entendimentos na seara administrativa de decisões judiciais já consolidadas e, em última instância, parar de brigar com o cidadão. Para essa iniciativa dar certo, o Judiciário vai ajudar. As informações de processos que tratam de previdência serão compartilhadas. Tudo para facilitar a vida do cidadão e garantir a concessão de benefícios sem ter que passar pela Justiça. Para isso, foi lançada hoje a Estratégia Nacional Integrada para a Desjudicialização da Previdência Social. O acordo foi assinado pelos presidentes do Supremo, do STJ, do INSS, o Advogado-Geral da União, o Defensor Público da União e o Ministro da Economia. O Brasil precisa, certamente, disciplinar o acesso à justiça. A Constituição garante um acesso, mas é preciso que nós venhamos a exigir que esse acesso se dê de uma forma responsável. Entre as informações alcançadas pelo Acordo de Cooperação Técnica assinado, ressalto o acesso aos dados do sistema prisional gerenciados pelo CNJ, medida desburocratizante, que virá facilitar a concessão e manutenção do auxílio reclusão. O processo judicial eletrônico trouxe mais agilidade para a tramitação de ações em todo o país. E até o fim deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral quer implantar o PJE na primeira instância. O critério para a implantação do PJE nas 2.645 zonas eleitorais de todo o país vai ser a capacidade de internet. No dia 20 de agosto, o processo judicial eletrônico começou a funcionar nas capitais, no Distrito Federal e na zona eleitoral do exterior. Em setembro, vai ser a vez das zonas eleitorais do interior que também tenham uma boa conexão com a rede mundial de computadores. O cronograma segue de acordo com a capacidade, da maior para a menor, até dezembro, quando está prevista a implantação do PJE nas zonas que têm conexão via satélite. O programa utilizado nas zonas eleitorais foi pensado especialmente por técnicos do TSE para funcionar bem em todos os locais. Dentro de uma ideia de que nem todas dispõem de uma boa capacidade então de banda de internet, né? Aqui se desenvolveu então, mas também apoiado numa lógica, numa arquitetura nova de TI, se desenvolveu uma versão considerando essas circunstâncias
que ela pode ser considerada, então, mais leve, né? Ela demanda menos do sistema. Cada ato que precisa ser praticado pelo usuário, tanto interno quanto externo, tende a demandar menos do sistema. Para cumprir o objetivo de implementar o PJE em todas as zonas eleitorais até o fim do ano, ganhar tempo com o treinamento de servidores foi essencial. Para isso, o TSE elaborou um curso à distância. O objetivo é utilizar a ferramenta para capacitar quem vai trabalhar com o processo judicial eletrônico na primeira instância. A metodologia de educação à distância, ela traz muitos benefícios. Quando a gente pode utilizá-la, a gente tem tempo para fazer, desenvolver o curso, e depois que ele está pronto, esse curso, a economia de escala é muito grande, porque a gente alcança muito mais pessoas, e essas pessoas têm ali à disposição conteúdo a hora que ela precisar. O processo judicial eletrônico chega às zonas eleitorais a tempo dos servidores se adaptarem ao sistema antes das eleições municipais de 2020. A expectativa é de que no pleito do ano que vem, mais de 1 milhão de processos devem ser protocolados na Justiça Eleitoral. O CNJ abriu um procedimento de controle administrativo para analisar 2 atos da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro sobre nepotismo. Os atos da Corregedoria visam combater o nepotismo cruzado de administradores judiciais. Esse tipo de nepotismo é uma espécie de troca de favores. O agente público nomeia um parente de outro agente público e vice-versa. Os conselheiros votaram pela abertura do procedimento de controle administrativo. A intenção é criar uma regra nacional sobre o assunto. O CNJ também analisou a possibilidade de suspender os atos da Corregedoria até julgar o procedimento. O conselheiro Fernando Matos foi a favor da suspensão. Eu não vejo como ter que ainda, ou seja, como se o plenário fosse menos do que o relator. Nós estamos aqui reunidos no plenário do Conselho. E se entende que há risco de de prejuízo iminente ou de grave repercussão, eu estou entendendo que há, como consta do ofício, e estou acompanhando a proposta de suspender cautelarmente os procedimentos, sem prejuízo de que amanhã, quando nós formos julgar o mérito desses procedimentos, se entenda que, na verdade, eles estão corretos. Mas a maioria foi contra a suspensão, que agora será apreciada por um relator. Os conselheiros ainda aprovaram o ato normativo que reúne as resoluções do CNJ sobre segurança do Poder Judiciário num só texto. Essas resoluções estabelecem, por exemplo, a quem os juízes devem recorrer se forem ameaçados, as medidas que os tribunais devem tomar sobre segurança e qual a competência do CNJ sobre o assunto. No fim da sessão, o presidente do CNJ, ministro Dias Toffoli, fez uma homenagem aos conselheiros Fernando Matos e Daldice Santana, que estão deixando o cargo. No lugar deles vão assumir Rubens Canuto e Candice Galvão. A posse está prevista para o dia 10 de setembro. E a seguir, na reportagem especial do TSE, vamos falar do teste público de segurança. A ideia é trazer a colaboração da sociedade para a melhoria do processo eleitoral. Hoje, na segunda reportagem especial sobre justiça eleitoral em anos sem eleições, você vai saber mais sobre o teste público de segurança do sistema eletrônico. E vai ver também como é feita a troca das urnas antigas. Aproximadamente um ano antes da eleição, hackers são chamados ao Tribunal Superior Eleitoral para tentarem quebrar barreiras de segurança do sistema eleitoral. O teste público de segurança foi realizado pela primeira vez em 2009. A ideia é trazer a colaboração da sociedade para a melhoria do processo eleitoral. À medida em que nós realizamos cada um desses testes, nós tornamos o sistema cada vez mais robusto, mais forte. Sempre que uma fragilidade é encontrada, técnicos da Justiça Eleitoral trabalham para corrigir o problema. Justamente por isso, é importante que o teste seja realizado no ano anterior a eleições municipais e gerais. Ele é pensado justamente para que ele seja realizado no ano anterior, até o final do ano anterior, justamente para que haja esses prazos. Uma vez identificando as fragilidades, a nossa equipe vai se debruçar sobre as fragilidades encontradas, atuar nas ações corretivas e depois nós chamamos o hacker para testar. E geralmente, quando ele volta, ele não consegue mais identificar ou passar
por aquela barreira que ele identificou eventualmente nos seus planos de ataque. Se o sistema de votação está em constante evolução, a urna eletrônica não pode ficar atrás. Por este motivo, a Justiça Eleitoral está sempre renovando o estoque de equipamentos. Em 2019, por exemplo, os modelos 2006 e 2008 vão ser substituídos. Para isso, o TSE vai comprar um novo lote de urnas. É uma licitação de registro de preços de até 180 mil urnas, né? Então o TSE, caso tenha conveniência e oportunidade, pode até comprar 180 mil urnas, mas a previsão mesmo é de aquisição de 100 mil urnas, né? Então, 83 mil para substituir as antigas e o restante para aquecimento do eleitorado. Pelas constantes melhorias feitas nos programas utilizados na votação, as urnas que vão ser compradas pelo tribunal vão passar por algumas mudanças. A gente tem uma mudança visual, que é o painel frontal, um painel mais ergonômico. Ele facilita a visualização do eleitor, movimentação, inclusive, visual entre o que ele vê e o que ele digita. Então, o teclado vai ficar abaixo da tela. E esse novo design vai permitir um futuro acoplamento de dispositivos, né, laterais, talvez uma impressora e à esquerda também um dispositivo de votação para tetraplégicos. Renovação do parque de urnas e teste público de segurança do sistema eletrônico de votação. Duas iniciativas tomadas pela Justiça Eleitoral em anos sem votação para deixar as eleições brasileiras ainda mais seguras e confiáveis. Na reportagem de amanhã, você vai ver os preparativos para as eleições de 2020. O Tribunal Superior Eleitoral organiza grupos de trabalho de diversos temas para discutir e aprimorar todo o processo. E a gente fica por aqui. Boa noite para você. Acompanhe agora a sessão ao vivo do TSE. Boa noite.